vamos conversar sobre feudalismo, porém agora sobre a economia feudal. Tudo bem? Vamos lá? Bom, como nós sabemos, o feudo eram grandes propriedades, né, territoriais. A área agrícola, eles dividiram em 3 mansos: o manso senhorial, o manso servil e o manso comum. O que isso significa? Bom, nós já vimos que os feudos eram grandes propriedades territoriais. No feudo, né, como eles estavam no campo, eles se dedicavam exclusivamente para a agricultura. Eles tinham uma economia de subsistência, ou seja, eles produziam tudo aquilo que eles precisavam para sobreviver. Não se esqueçam que eles estavam cercados por muralhas devido ao medo das invasões. Então essas muralhas dificultavam a comunicação. Não havia quase comércio. O pouco comércio que existia era mais distante, era perigoso sair pelas estradas. Então era mais seguro eles produzirem tudo aquilo que eles precisavam para poder sobreviver, né? Para que eles pudessem se alimentar. Então eles dividiram o feudo em 3 mansos. O manso senhorial era destinado, né, às plantações do senhor feudal. Vocês acham que o senhor feudal pegava na enxada para trabalhar? Não. Para isso eles tinham o quê? Os servos. Mas aí, o senhor feudal também contava com os colonos. Lembram aqueles colonos que recebiam as terras, né, como doação e tinham que prestar serviços para os senhores feudais que lhes premiavam com essas terras? Além da parte da produção, eles também trabalhavam nesse manso senhorial. E a maior parte da produção era para o senhor feudal. Tudo bem? Outro manso que foi dividido, o feudo, foi o manso servil. O manso servil eram as terras destinadas aos colonos, aqueles que recebiam as terras para produzir o que eles precisavam para si e para também pagar ao senhor feudal. Eram as terras destinadas, né, aos colonos, submetidas às regras do colonato. E havia também o manso comum, que podia ser chamado de manso comunal. Comum ou comunal, sem problemas. Era área de uso coletivo, ou seja, todos podiam utilizar. Nessa área estava incluído o pasto para o gado, o bosque para a caça. Vocês acham que eram os que podiam caçar? Não, né? Não era? Os servos podiam caçar? Não. A caça era uma atividade quase que exclusiva do senhor feudal. Os melhores animais, eles somente podiam ser caçados pelos senhores feudais. Os outros animais, como coelhos, pequenos roedores, esses sim podiam ser caçados pelos servos. E aquisição de lenha. Então, para que a gente possa melhor compreender essa divisão do manso senhorial, do manso servil e do manso comum ou comunal, a gente vê uma iconografia aqui. A presença do castelo, né, no meio do feudo, o bosque, que pertencia ao que? À área comum, o manso senhorial, olha, bem próximo, que eram as melhores terras, que pertenciam aos senhores feudais, o manso servil e o manso comum. Percebam que aqui há pastos, aqui também, aqui. Porém, esses pastos, eles eram comuns, porque eram para os animais, para o gado, tudo bem? Mas percebam que as plantações são bem definidas. A destinação desses produtos plantados, eles são definidos, por isso que há essa divisão. Nessa imagem a gente também pode perceber a existência do moinho, do forno, tá? Que eram as instalações que existiam no feudo que poderiam ser utilizadas pelos servos para poder tratar melhor esses cereais, esses elementos que eram
plantados no feudo. E aí nós vamos ver que os servos, pela utilização do moinho, pela utilização do forno, eles vão ter que pagar um tributo, eles vão ter que pagar um imposto. Mais à frente nós vamos ver. Vamos aproveitar a imagem e perceber também a existência de cemitérios próximos às igrejas, tá? Perceber também como era a disposição desse feudo, uma vez que ela era baseada, né, a sua economia, na agricultura. Tudo bom? Então, vamos dar continuidade à nossa conversa falando sobre a agricultura, que era a principal atividade econômica desse feudo. Poucas técnicas agrícolas, né, eram encontradas. A utilização de animais era frequente e eles estavam atrelados pelo pescoço pelo arado, que eram os instrumentos que eles utilizavam para abrir espaço na terra para poder plantar os grãos, para poder plantar as sementes. Eles utilizavam os animais para poder facilitar esse dia a dia no campo, uma vez que eram poucas as técnicas que eles tinham desenvolvidos para a agricultura. Percebam aqui, olha, os instrumentos, a enxada, a foice, né? Percebam na iconografia aqui os servos trabalhando na plantação. E aqui a utilização dos animais. Como nós já tínhamos conversado, a economia de subsistência, que significa, né, o quê? Plantar o que é necessário para a sua sobrevivência. Por isso havia pouco excedente, ou seja, havia pouca sobra. Eles plantavam realmente o que era necessário. A alimentação nos feudos era baseada no consumo de cereais. Aqui está consumo, mas leia-se consumo. Consumo de cereais. Eles não plantavam, não eram dependentes, né, da agricultura, então eles comiam geralmente cereais e a complementação da sua alimentação, ou seja, verduras e legumes, eles poderiam encontrar em algumas poucas feiras que existiam ainda. Então, se houve um comércio, sim, mas era um comércio muito pequeno. Geralmente, nesse comércio, eles compravam os alimentos para complementar a sua alimentação. E aí as verduras e os legumes vão variar de acordo com a localidade. Vai ter local que vai produzir mais batata, vai ter local que vai produzir mais cenoura. E aí, de acordo com a localidade, eles iriam encontrando esse complemento da alimentação. Bom, os animais, além de serem utilizados na agricultura, eles também, como bois, carneiros e galinhas, eram utilizados na alimentação, como queijo, ovos, carne, além da lã para vestuário. Então a gente vê aí a utilização de animais no arado, animais na alimentação e também fornecendo lã para vestuário. Tudo bem? Alguma dúvida? Se houver alguma dúvida, não há problema. É só revisar as videoaulas anteriores. Tudo bem? Então, vamos prosseguir. Lembra que eu tinha comentado com vocês sobre os impostos, os tributos que os servos tinham que pagar? Pois bem, nós vamos falar detalhadamente sobre eles, que são a talha, a corvéia e a banalidade. A talha era a obrigação de entregar uma parte da produção ao Senhor. Lembra que eles recebiam a terra, tinham que produzir nessa terra e, como pagamento, eles tinham que dar uma parte da produção, uma parte do que eles plantavam. Essa ação, né, de dar uma parte da produção para o Senhor era um tributo chamado talha. Então eu, seu senhor, lhe concedo uma terra para que você possa trabalhar, em troca você vai me dar o pagamento da talha. Isso já ficava subentendido que uma parte da produção era para ele. Tudo bem? Bom, o outro
tributo que eles tinham que pagar era a corvéia, que era um trabalho não remunerado durante alguns dias por semana no manso senhorial. Então, eu vou utilizar o seu manso senhorial para trabalhar, mas eu não vou receber nada em troca. Tudo bem? Geralmente, a corvéia, ela era um pagamento para o senhor feudal dos servos, né? Os servos trabalhavam para o senhor feudal pela sua proteção, pelo seu vestuário, pela sua moradia. Então, eram trabalhos que não havia remuneração feitas no manso senhorial, certo? Bom, lembra que eu mostrei para vocês o forno, o moinho? Então, para utilizar esses elementos encontrados no feudo, eles tinham que pagar também, e era a banalidade. Era o pagamento pelo uso do forno, moinho, do celeiro, da destilaria ou qualquer outro equipamento no feudo. Tudo bem? Vamos dar prosseguimento à nossa conversa sobre economia feudal na nossa próxima videoaula. Até mais!